Olá, eu sou o Dr. Murilo Boraski, médico, nutrólogo e endocrinologista, e hoje a gente vai falar a respeito da importância de ter um sono de qualidade. O sono tem sido um dos temas mais abordados pelos meus pacientes dentro da consulta e é onde surgem a maior parte das dúvidas. Então, qual é a importância de um sono de qualidade para o nosso dia a dia? Hoje nós enfrentamos um problema que é os indivíduos tentando otimizar o período útil do seu dia a dia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje a gente tem buscado trabalhar mais horas ao longo do dia e invadindo um período nobre e super importante para o nosso organismo, que é o período do sono. O indivíduo ele é feito para produzir durante a vigília e repousar durante o sono. O que a gente tem feito hoje? Invertido isso, inversão de sono-vigília. Então, o indivíduo que mora no sítio e que respeita um período do sono, que vai lá se deitar 9, 10 horas, ele já está iniciando o período do sono para que no dia seguinte ele consiga ter o despertar no momento correto do pico do cortisol dele, é o indivíduo mais equilibrado. E hoje a gente perdeu um pouquinho essa raiz que respeitava tanto o sono. Hoje a gente se pega trabalhando até 11 horas, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, produzindo, e pessoas falando que produzem melhor à noite. Isso preocupa muito, pelo menos a mim enquanto médico, porque isso mostra que a gente está no caminho errado da saúde. Qual é a função real do sono? Muita gente não sabe, mas o sono, a partir do momento em que o sol se põe, você já começam os estímulos dos hormônios do sono. O sono ele é dividido em fases. Fase não REM e fase de sono REM. A fase de sono não REM ela é dividida em 4 fases, e dentro dessas fases nós temos produções de hormônios mais importantes do que são produzidos praticamente durante o dia. Que essa produção hormonal se inicia com um hormônio super importante que é a melatonina. Qual é a função desse hormônio? Indução da sonolência. Então, quando o indivíduo começa a entender que o organismo dele tem que entrar em stand-by, que ele precisa começar a relaxar, sem a luz do dia, claro, ele começa as produções de melatonina. Em sequência da melatonina, nós temos a produção de algumas mesclas hormonais, por exemplo, a grelina e a leptina. Grelina é um hormônio secretado pelo estômago e é o hormônio que te dá fome. Leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo que te dá a sensação de saciedade. Então sim, o sono tem direta relação com fome e saciedade. Se você não tem um sono de qualidade, você vai ter mais fome. Se você tem um sono de boa qualidade, você vai ter um período de saciedade muito maior, não só no decorrer do sono, mas ao longo do seu dia como um todo. Outro hormônio produzido nessa fase de sono não REM é o hormônio antidiurético. Então não é normal, apesar das pessoas acharem super normal levantar 3, 4 vezes para urinar ao longo da noite. Não é essa o metabolismo. Ou seja, se você é uma das pessoas que tem acordado ao longo da noite para ir no banheiro, você precisa rever, a gente precisa dar uma olhada no seu metabolismo, porque ele está com missão de alterar se já não estiver plenamente alterado. Então o seu organismo ele foi feito para não urinar ao longo da noite, a não ser que você tenha bebido uma carga muito grande de líquidos. Um outro ponto fundamental é a secreção de insulina do período da noite. Se você não tiver o equilíbrio no sono, você não vai ter o nivelamento adequado da insulina. Ou seja, você vai estar mais exposto a níveis aumentados de glicemia, e esses níveis aumentados de glicemia em indivíduos que não dormem corretamente, você está mais suscetível à resistência insulínica e ao próprio diabetes. E pegando o link das produções principais durante o sono, que são testosterona e GH. Então a gente sabe muito bem, e a gente sempre escutou da nossa mãe e da nossa avó, que criança que não dorme não cresce, adulto que não dorme envelhece. A função do GH é a troca celular. Então o GH durante o sono, ele tira as células velhas, né, e começa a produção de células novas. E a testosterona intrinsecamente relacionada tanto a essa produção de novas células, quanto às produções dos próprios sintomas, a sintomatologia de uma testosterona equilibrada, que seria um indivíduo com uma boa qualidade de libido, com uma boa disposição, com uma boa energia, com uma facilidade de ganho de massa muscular e uma dificuldade
de ganho de gordura. Isso tudo a gente tem quando você tem um sono de qualidade. Então é muito importante que você se preocupe com o seu sono. Você precisa de um sono de qualidade para você ter um dia produtivo. Uma noite mal dormida é um dia mal produzido.